Olá, galera. Vamos lá então para o nosso, acho que é o quarto episódio, né? Essa é a quarta semana a gente falando aqui dos fundamentos do desenvolvimento web, principalmente CSS e HTML. E o que a gente vai ver hoje, né? A gente já está no finalzinho, só tem esse encontro e mais um. O que a gente vai ver hoje é um pouco mais sobre estrutura, né? Sobre layout de página, sobre os componentes que vão representar as grandes partes de um site. Para isso, né, na aula passada a gente compreendeu que temos alguns elementos que eles não são visuais do ponto de vista de um parágrafo, de um cabeçalho, de coisas do tipo. A gente viu a div e a gente viu esse conjunto de componentes que foram lançados com HTML5, né? A última versão aí que teve grande incremento no HTML foi header, section, article, aside, nav, main, footer, enfim, todos esses componentes. Depois vimos, né, que eles ajudam a gente a construir páginas como essa. Até falei que você deve fazer um planejamento do seu site e beleza, e tudo mais. A gente falou tudo isso na aula passada. É um item muito interessante e crucial de você entender e dar uma lida, expandir aí um pouco, é sobre esse box model, né? Esse box model, só falando brevemente sobre ele, os componentes no geral têm conteúdo, né? O content que está aqui. Então, quando você abre uma div, ele tem um conteúdo. E você pode mandar levantar um muro nessa div. Você imagina que essa div é um lote, né, de um terreno. Então, você pode levantar esse muro, né, tudo isso lá no muro. Isso é chamado de border, né, a propriedade border. Esse é o muro. E esse próprio border você pode especificar três propriedades nele, né, a espessura, a cor e o tipo dele, né? Se ele é contínuo ou tracejado, por exemplo. Então, nesse nosso exemplo aqui, o muro é essa parte verdinha. Então, foi levantado um muro para proteger o conteúdo. Outra analogia que eu faço é o seguinte: quando você tem um muro, você pode estabelecer duas regras para ninguém se aproximar do seu muro. Nem quem está dentro e nem quem está fora. Então essas são duas propriedades aqui no CSS que são chamadas de a margem interna é chamada de padding, ou seja, quem está dentro das fronteiras do muro, né, da borda, ele não vai poder se aproximar se você especificar 10 pixels, ele nada vai ficar menor, né, com a distância menor que 10 pixels. E a contrapartida externa, quem está fora do terreno, né, do lote, se você botar uma regra de margem 10, nenhum componente vai ficar tão próximo quanto 10 pixels, ou seja, ele vai ficar afastado no mínimo 10 pixels. Então não é difícil compreender, a borda é o próprio muro, você pode especificar a espessura que desejar, a margem é a distância externa e o padding é o quanto o conteúdo vai ficar distante dessa borda. Tá? Isso é muito relevante, muito importante, e quando vocês forem participar de processos seletivos, que tem alguma coisa de front-end, Box Model vai ser um item bastante presente lá, tá bom? Muito, muito presente mesmo, beleza? Eu, inclusive, acho que eu demonstrei isso na aula passada um pouco. Outra coisa que você deve já ter percebido é que algumas propriedades em CSS elas precisam, né, elas têm valores, né, todas têm valores, mas algumas têm unidades de medida no sentido de distância, por exemplo, o próprio padding, né, o tamanho de uma fonte. E o que a gente tem mais utilizado aqui nessas aulas, e talvez é o que vocês vão encontrar muito por aí, é o PX, que é o pixel, certo? Mas essa não é a única unidade que é utilizada para a gente medir distâncias, enfim, tudo isso. Voltando aqui no nosso MDN, deixa eu voltar aqui lá para a raiz do menu, vocês vão ver aqui no First Step, deixa eu ver se é aqui, nós temos as unidades, não é nesse, e aí a gente tem uma série de opções, tá aqui, Values and Units. Deixa eu ver se ele tem em português aqui essa página para ficar melhor para a gente. Cadê português? Não tem. Deixa ela em inglês aqui, né? Tudo bem. Então nós temos uma tabela grande aqui de opções disso. Mas as que a gente mais utiliza está aqui o pixel, né? Que ele representa um pixel na tela e isso funciona bem em muitos cenários, mas no geral as telas, esse pixel ele é interferido pelo pixel virtual, pelas resoluções da tela, e às vezes a gente pode ter alguns problemas. O que os desenvolvedores front-end têm mais utilizado são medidas relativas, né? Que são essas aqui. São medidas relativas ao tamanho da fonte do componente o qual esse componente está inserido, como se fosse o componente filho e pai.
Então, a unidade hen, relative n, e o n, né, EM, eles são as duas mais utilizadas para a gente especificar o tamanho das coisas aqui no CSS. Perfeito? Então a gente vai utilizar, vocês vão utilizando ou tanto pixel, também dá certo, ou o n ou hen. A que eu mais tenho utilizado é mesmo a hen, né? Ela se ajusta mais ao tamanho da tela, os componentes ficam com a proporção mais parecida, mesmo você mudando de um componente para outro. Beleza? Mas o assunto do dia hoje vai ser Flexbox, né? Eu estava até na página dele aqui, CSS Layout, deixa eu ver aqui, isso, Flexbox. Para que a gente possa estruturar as nossas páginas, nós temos uma série de opções que a gente pode utilizar para isso, né? Desde as coisas que eu falei na aula passada, né? Que você pode simplesmente utilizar uma div e sair ajustando as propriedades dela diretamente uma com a outra, para que você consiga chegar desse jeito. Mas aí a galera do CSS, né, o CSS não para, né, enfim, as ferramentas de desenvolvimento não param. E criou-se esse é um componente não, uma especificação de organização em uma dimensão de componentes estruturais, certo? Então, você pode por regras, que é o que a gente vai ver aqui agora, como esses componentes vão aparecer. E ele é muito tranquilo, né? Porque ele é baseado em linhas e colunas. Então você diz o seguinte, cara, eu vou criar um container, e um container significa qualquer componente HTML que você possa colocar outros dentro. Vou criar um container e a regra de organização desses elementos é em linha, certo? Em raw. Então, novos elementos que forem colocados dentro desse container, eles vão aparecer lado a lado do outro horizontalmente. Mas, se mais na frente você quiser mudar isso, se quiser algo vertical, você utiliza como colunas. Vocês sabem, né, que linhas horizontalmente da esquerda para a direita e colunas verticalmente de cima para baixo. Linhas e colunas. E aí nós temos outras propriedades que são utilizadas para ajudar um pouquinho mais na organização disso. Você não precisa ficar exaustivamente estudando isso sem praticar, certo? O desenvolvimento como um todo é só prática, é você pegar mesmo e botar a mão na massa, tudo bem? Então tem a documentação aqui bacaninha, vamos fazer aqui algumas coisas desse estilo, para que a gente possa, enfim, na mão na massa aprender um pouco mais, certo? Eu vou criar aqui um outro arquivo HTML, eu vou chamar de eu vou chamar de listagem, né? Na minha página mesmo, minha página.html, beleza? Bota HTML assim, vocês têm que praticar bastante, viu gente? Tem muito conteúdo aqui, CSS Flexbox. Esse Flex é muito interessante, então você tem um curso inteiro só de Flex, né? O que a gente está falando aqui para vocês é mais introduzindo esse conteúdo para que ele serve, né? Minha página.css. Então eu criei dois arquivos, o HTML e o CSS, eles têm o mesmo nome, mas têm a extensão diferente, né? Para eu linkar o CSS, vocês lembram, né? O próprio VS Code ajuda a gente nisso, eu boto só link, procuro aqui a opção CSS e boto o nome do arquivo. Minha página.css, tá aqui ele, né? Vamos abrir aqui a nossa página, para garantir que vai estar open com live server, deixa ele abrir aqui pra gente, abriu. Beleza? Tá, abriu, tá certo. Não tá errado, não. É porque não tem conteúdo, né? Nossa página não tem conteúdo. Vou só botar aqui uma propriedade no body. Sobre a questão do box model, né? A gente tem a propriedade chamada box sizing, onde a gente sempre utiliza assim border box. Essa propriedade significa que quando eu aumentar a dimensão, né, da borda, né, dessa trinca, né, que é borda, que é o muro, a margem interna, que é o padding, e a margem externa, que é margem, né, são as três propriedades, ela não interferir no tamanho do componente e, portanto, não quebrar o meu layout, certo? Deixa eu abrir o Colors novamente aqui. Colors, isso, vamos escolher uma outra paleta aqui pra gente. A paleta da aula passada ficou bem eclética, não é isso? Vamos lá, vamos escolher uma outra paleta aqui um pouco diferente. Deixa eu usar essa daqui como fundo, né? Pronto, tá aqui, eu vou usar ela como fundo aqui pra gente. Então eu posso botar apenas background e colar ela aqui, já vai aparecer.
Deixa eu ver aqui. Isso, ó, já ficou aqui na cor. E a gente pode escolher um outro tom aqui para ser a cor da fonte, né? Vou deixar mesmo branco, né? Que eu acho que vai ficar bom com branco esse fundo aí. Então a gente pode botar color. Vou usar, não quero usar um branco, branco mesmo não. Vamos dar uma olhada aqui na outra cor, pertinho do branco. Tcharam. Uma mais clarinha aqui, o FFF. Deixa eu ver aqui, essa daqui eu acho que fica boa. Boto isso aqui. Então, só lembrando, né? Background é o fundo, né? E o color é a cor do texto que vai aparecer lá. Tudo bem? Então, vamos aqui escrever aqui um códigozinho simples. CSS Flexbox Intro. Então, uma introdução a Flexbox. Tá tudo ok. A gente quer ficar olhando aqui direto para a página da gente, né? Tá bom, tá ótimo. Deixa eu fazer isso. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? Não, vou deixar aqui mesmo. A gente fica mudando como é que vai acontecer aqui, né? Muito bem. Então agora vamos criar aqui 3 áreas, 3 regiões, né, que vão representar aqui a nossa página, né? Eu vou chamar a primeira de... Eu vou usar div, viu, gente? Mas você pode utilizar qualquer um dos componentes estruturais que a gente viu na aula passada. Não vou nem usar div, não. Vou usar mesmo os nossos componentes. Vamos abrir aqui neles. Vamos utilizar o header, o section e o footer, né? As três grandes regiões aqui, né? Beleza, então tá aqui o header. No header é o que eu vou botar esse nosso H1, beleza. Vamos colocar a main, que é o conteúdo principal, que eu vou botar aqui um H2, né, conteúdo principal, e vamos colocar o footer. Não precisa ficar preocupado com tudo isso, né? O importante é você ter o domínio do que você precisa aprender e quando você for entrando nos projetos você vai aprofundando. Vamos verificar como ficou aqui a nossa página. Beleza, tá aqui desse jeito por enquanto, não teve muita mudança. Agora eu gostaria de fazer o seguinte, né? Dentro aqui do main, né, dentro da main, eu queria colocar outras estruturas, né? Deixa eu olhar aqui no nosso CSS, a gente pode utilizar o article, deixa eu ver aqui, a session, né? A gente pode criar diversas sessions dentro da main, que elas vão representar partes, né, do conteúdo principal. Prestem atenção no que vai acontecer aqui. Conteúdo... Não, vou chamar de seção mesmo, né? Seção N. Então, nós teremos aqui algumas seções. Eu vou botar... Estou querendo copiar aqui essa linha, né? Enter, colar. 4 seções. Beleza. Seção 1, seção 2, seção 3. Ah, beleza. Estão aqui todas elas. Tá maravilhoso. Eu quero só dar um realcezinho aqui, essas danadinhas, só para que as coisas fiquem claras e a gente consiga enxergar o que está acontecendo. Então, tanto no header, quanto no main, no footer e no section, eu quero botar só uma borda, um px, uma borda sólida, né, de 1 pixel, e na seguinte cor, vou botar aqui, escolher aqui uma cor, essa corzinha aqui para ficar mesmo bem leve, né? Eu boto ela aqui. Então, observe que quando a gente vai especificar a borda, a gente tem as 3 propriedades, né? A espessura, o estilo e a cor. E aqui eu apliquei um seletor de lista, né? Ou seja, há vários componentes de acordo com o seu tipo, né? Então, os do tipo header, do tipo main, do tipo footer, do tipo session. Todos eles receberam aqui, ó, vejam só, todos eles receberam a nossa borda, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui. Deixa eu botar um border radius. Esse radius, vou botar aqui de 20 pixels, esse border radius significa a borda arredondada aqui nos cantos. Vejam só como todos ficaram aqui, né? Deixa eu dar um espaçamento aqui entre eles, eu vou fazer o seguinte. No header e na main, eu quero botar uma borda inferior, então border bottom, que é embaixo, de 20 pixels, ou de um rem,
voltar um hand aqui, é bom que a gente já conhece esse hand, né? Ficou aqui, não é borda, é margem, né? Observem, é margem. Margem, bottom de um hand. Muito bem, é isso que eu quero. Eu quero a distância, né, entre os componentes. Então vejam só, observem que o cabeçalho ficou lá e ficou essa distância aqui de um hand. Esse um hand, ele representa mais ou menos 16 pixels, né? Só que ele é relativo. Então todos aqui e nós temos aqui o session. O session é onde a gente vai brincar um pouquinho mais aqui. O main, eu vou dizer que esse main, que é o conteúdo principal, que é esse aqui, ele vai ser flex. Então, para isso eu boto display flex. Esse é o conteúdo aqui da aula de hoje, é o flex, né? Olha a mudança que nós já tivemos aqui. Olha que interessante. Então, nós temos o header, nós temos o main, que está aqui no meio, e nós temos o body aqui embaixo. O que aconteceu agora, nesse momento, foi o seguinte, nós transformamos essa nossa main aqui, que é esse carinha, que está aqui no meio, num container do tipo flex, ou seja, agora a gente pode aplicar regras de organização dos conteúdos e o CSS vai entender isso. E uma coisa por padrão que aconteceu é que ele virou uma linha, certo? Como assim, professor? Não entendi como isso aqui virou uma linha. Sim, isso virou uma linha. Cada um dos novos componentes que estão lá dentro, eles ficaram, olha aqui, horizontalmente, se eu botei mais um, eles foram aparecendo um do lado do outro horizontalmente, né? Então, se eu botar aqui uma outra section ou qualquer componente, vou chamar essa aqui de teste, ela vai aparecer aqui no final, olha, vejam só como ela apareceu aqui no final. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas sections, eu vou tirar esse conteúdo principal aqui, muito bem. Eu vou pegar as sections que estão dentro da main. Então, eu boto main, section, beleza. E agora eu posso botar uma regra aqui para elas. Eu vou definir aqui deixa eu ver o que eu defino aqui para ele. Uma cor de fundo, né? Um background aqui, só para que a gente tenha alguma diferença. Deixa eu olhar que cor que está o nosso aqui, botar uma corzinha com mais contraste, botar essa. Pronto, tá aqui, né? Olha, ficou aqui bacaninha. Ele estava maior, né? Os componentes estavam um pouco maior na altura, porque o header 1 ele estava ocupando mais espaço verticalmente, tá bom? Mas você pode especificar aqui a altura dele. Vamos botar aqui um height de 2 hand, né? Esses 2 hands, olha, 2 unidades aqui de altura, eu posso aumentar aqui um pouco mais. Eu posso fazer, enfim, diversas coisas aqui. O width, botar o width dele aqui de 5 hand. Deixa eu ver se 5 hand é suficiente aqui pra gente. Tá bom. Deixa eu ver o que mais que eu digo aqui para ele. Test align center. Foi pro centro aqui. Eu posso botar um padding aqui geral nele. Padding de 1 hand também. Pronto, ficou um pouco melhor, né? Nossa, não ficou bonitão assim, mas ficou um pouco melhor, né? Deixa eu só botar isso aqui para 3. Deixa eu ver se melhora aqui um pouco. Tudo bem. Ok. Agora vamos lá. Eles ficaram aqui, né, horizontalmente, né? Por que eles ficaram horizontalmente, né? Uma das propriedades aqui do flex é o flex direction, né? A direção flex. Por padrão é row, mas a gente poderia dizer que queria como coluna, que cada novo componente fosse descendo aqui um abaixo do outro, em vez de colocar lado a lado do outro. Então eu vou botar a regra aqui no container que virou flex. Então vamos aqui, flex direction. Se eu botar row, ele vai ficar normalmente, vejam só, continua aqui o row, tudo certinho. Agora eu vou colocar col. Olha, já mudou aqui para vertical. Tá vendo como é simples utilizar esse negócio? Não é muito complicado não. E ele ajuda a gente muito, muito mesmo. Eu estou botando aqui mesmo só o comecinho disso. Ele não é complexo também, mas ele tem alguns ajustes que a gente pode fazer na medida que você vai utilizando em projetos maiores, certo? Outra propriedade que nós temos, então nós vimos aqui a Flex Direction, né? Essas são as 4 principais propriedades que você vai usar o tempo todo, são essas 4. Eu vou estar explicando de uma por uma aqui. Então, Flex Direction, né, que é
raw, que é o padrão, que eles ficam horizontalmente, e qual, que eles ficam verticalmente. Agora, justify content. Esse justify content funciona da seguinte forma, gente. Eu vou deixar como raw, novamente, está aqui, virou raw. E aqui nós temos duas direções. Nós temos a direção aqui principal e nós temos a direção secundária, vamos dizer, que é a vertical. Nesse caso, observem que eles ficaram aqui no começo, né? Eles ficaram aqui no começo. Então, essa é a propriedade justify content. Justify content. O justify content, ele é no mesmo sentido da flex direction, certo? Então, ele deve estar lá no flex start. Se eu botar aqui, não é para mudar nada. E eu vou experimentar aqui, botar flex end para ver o que vai acontecer. Vejam só, foram todos lá para o final da linha, certo? Então, vejam só. Flex Direction diz como os novos componentes vão aparecendo. Se for row, vai aparecendo um do lado do outro na horizontal. Se for Flex Column, que é coluna, vai aparecendo um abaixo do outro, cada componente que você for colocando. A próxima propriedade é Justify Content, que é quando esses componentes já estão ali, vamos supor, na horizontal. Onde que você quer? Que eles apareçam no começo, no centro ou no final. E vocês viram que Flex Start que é o padrão normal, eles vão aparecer aqui na esquerda, Flex End lá. E vocês já devem ter observado que se eu colocar aqui no meio, né, deveria ser Flex Center, né, mas é somente Center. Pronto, Flex Center estão aqui. Tá bom? Aproveitando isso aqui, antes de eu mostrar aqui essa próxima propriedade, eu lembrei de outra propriedade de Flex aqui que é interessante para a gente, né? Que é, deixa eu lembrar aqui o nome da propriedade, é Flex... não, acho que é Flex, Justify Content mesmo. Acho que é esse aqui, deixa eu ver, Spacing Around, é essa propriedade mesmo. Ah, beleza, essa é aqui mesmo. Perfeito, muito bom. Eu estava achando que era outra propriedade. Então é o seguinte, nós temos Flex Start, que é no começo. Nós temos Flex, deixa eu voltar aqui, se desse como eu puxar ela para cá. Isso, melhorou aqui um pouco. Pronto. Olha que interessante, né? Pronto, então nós temos Flex Start, nós temos Flex End, vai lá para o final. Nós temos Center, que eles ficam no centro, tá bom? Isso já vai ajudar bastante, isso serve para tudo, viu, gente? Você organizar a página inteira ou só pedacinhos da página que você quer usar esse comportamento. Beleza, aí nós temos o Spacing Around. Esse Spacing Around, ele faz o seguinte, ele pega todo o espaço que sobrou, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele para 3 rand, isso, ficou mais significativo. Deixa eu mandar aqui o font size. Font size é o tamanho da fonte. Você pode utilizar, deixa eu botar aqui, um rand é o padrão, né? Então eu posso botar 0.5 rand, que vai ficar na metade do tamanho, que é muito pequeno. Muito bom. Beleza, deixei ele aí desse jeito. E eu posso diminuir aqui o width para 2 rand. E a altura eu deixar em 1 rand. Muito bem. Então, o Spacing Around, ele pega tudo, né, que temos aqui de espaço excedente e bota entre os componentes. Aí nós temos outra propriedade que é o Space Eventually. Olha que é isso, ele bota inclusive nas extremidades. Né? É uma pequena diferença do Spacing Around para o Space Evenly, né, que é quando ele aproveita inclusive o começo e o final para botar isso. Deixa eu ver qual é a outra opção que nós temos aqui. O principal é esse, tem esse stretch, né? Não tem efeito aqui pra gente. Mas o que vocês mais vão utilizar é Flex Start, usar bastante, que é esse que tem aí. Flex End, se você quiser tudo no final. O Center, se você quiser que ele fique no centro. O Spacing Around, se você quiser distribuir o espaço excedente entre os componentes. E o Space Evenly, que é quando você quer distribuir, inclusive no começo e no final. E tem o Space Between. O Space Between, ele não deixa espaço. O Space Between é interessante também, que ele bota apenas aqui, entre eles, ele não deixa nenhum pedacinho nem para o começo, nem para o final. Tá? Então, é uma propriedade para que você possa explorar, que é Justify Content, certo? Justify Content. Muito bem, deixa eu olhar aqui o que mais que eu posso fazer aqui com vocês. Deixa eu verificar se eu consigo aumentar aqui.
Deixa eu botar aqui um hate para esse danadinho aqui. Se eu botar alto, ele vai ficar... Não vai ficar, né? Deixa eu botar aqui 20 rand. Pronto, ficou aqui 20 rand. Observe que eles ficaram lá no topo, então a gente pode, mas ele continua sendo um container flex, a gente pode utilizar essas mesmas propriedades aqui no align items, né? No align items. Vou salvar aqui, olha o que aconteceu, a gente pode brincar à vontade. Então, se você tiver com a propriedade Flex Direction como row, o Justify Content vai ditar as regras horizontalmente. O que vai acontecer com ele? Vai ficar na esquerda, na direita ou no centro? Qual o espaço que vai ficar entre eles? E o Align Items vai cuidar da parte vertical. Tudo isso aqui estando em row. Na parte vertical, como é que você quer os componentes? Então, ele está com Space Between do ponto de vista horizontal. Do ponto de vista vertical, ele ficou no Flex End. Mas você pode pedir Center e ele fica aqui no meio. Ou você pode, como eu disse para vocês, deixar no padrão, que é o Flex Start. Tá bom? E se você mudar aqui... Não se confunda, né? Vamos lá, antes de eu mudar aqui para a coluna. Os componentes estão distribuídos por padrão. Vou até botar aqui de novo, ó, vejam só. Eu só aumentei aqui o tamanho da main, que era para a gente poder observar esse comportamento. Só você definindo ele como flex, ele já vai ficar desse jeito, certo? Você definindo a direção, você consegue mudar o comportamento para linhas ou para colunas, como é que você quer que ele apareça, certo? Row and column. Muito bem. Depois disso, você pode olhar como é que vai ficar o comportamento deles horizontalmente. Eles vão ficar na esquerda, na direita, no centro, como é o espaço lá no meio. Não, a gente quer que todo o espaço fique apenas entre os componentes. Beleza? Space between. Espaço entre, né? Between é entre, no sentido entre duas coisas. Certo? E o Align Items, você pode até ficar achando que seria para alinhar eles horizontalmente. Não, ele é verticalmente se isso for uma linha. Você vai botar no center. Beleza, gente? Isso é muitíssimo interessante, certo? Eu acho isso muito legal mesmo. Perfeito? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode fazer, né? Já mostrei isso tudo para vocês. Deixa eu olhar. Tem muitas propriedades, mas essas que eu estou passando para vocês são as principais, né? Beleza, Align, Justify Content, Align Items. Vou falar sobre a propriedade Flex para a gente fechar isso aqui antes dos 30 minutos. Vocês observem que eu estava dando aqui para ele um width e um height. Eu vou tirar o width aqui da session, né? Ela vai ficar com o tamanho mesmo padrão. Então eu posso vir aqui na minha página e eu vou criar aqui nessa session aqui do meio, vou dar um ID aqui para ela. ID parte 2. Eu vou chamar aqui de seção 2. Vou chamar essa de 0. Seção 1, 2, seção 3, seção N, né? Seção N. Pronto, tá aqui tudo bonitinho. Essa cor de fundo aqui não tá boa. Deixa eu tirar ela para ver se vai ter algum efeito muito pior. Pronto, tá bom. Ficou melhor assim, né? Deixa ela aqui desse jeito. Observem o seguinte, né? Todas estão com o mesmo tamanho, todas as sessions, né? Mas eu queria dar um tamanho diferente para essa parte 2 aqui. Nos IDs a gente não bota espaço. O parte 2. Então eu venho aqui e posso procurar ela pelo seu ID. ID parte 2. E posso até botar um background nela aqui só para a gente ver se ela se realmente destacou. Pronto, tá vendo? Eu posso identificar separadamente, porque eu dei um ID para ela, né? E ela ficou ali separadamente. Eu quero que essa danadinha, ela ocupe um pouco mais de espaço, certo? Um pouco mais de espaço. Nós temos uma propriedade aqui chamada flex, que é quando a gente pode entregar, né? Entregar não, é distribuir o espaço que sobra utilizando aqui algumas regras, certo? Utilizando algumas regras. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu botar aqui o ID na parte 3, na 0. Vocês já viram que aconteceu um negócio ali diferente, né? Vou dar um ID, um identificador, vou chamar ele de parte 0. Então aqui tem parte 1 e parte 0.
E eu vou botar aqui a propriedade flex 1 também nela. Olha o que aconteceu. Todo o espaço excedente, ou seja, o suficiente para botar apenas o conteúdo, sobrou um espaço, certo? Sobrou um espaço. Esse espaço foi distribuído igualmente entre a seção 0 e a seção 2, justamente por causa dessa propriedade flex. Essa é a forma mais simples de utilizar flex, onde você faz uma distribuição proporcional. Quando eu boto 1, significa todo o espaço que sobrar eu quero. Como eu tenho duas partes aqui, então duas partes que ficaram com flex 1, elas ficaram com tamanhos iguais. Se eu quiser que a seção 2 fique com o dobro da seção 1, eu posso dizer, ou seja, você vai dividir em 3 pedaços, né? Desses 3 pedaços eu fico com 2 e a parte 0 vai ficar com 1 pedaço. Observe que ela ficou com o dobro do tamanho. Esse tipo de propriedade aqui é especialmente interessante se você quiser distribuir, se você quiser fazer estruturas de página, né? Estruturas de página. Fica muito interessante assim, né? Deixa eu botar um rate aqui 100% para ver o que vai acontecer. Tá aqui ó, o rate 100%, tá vendo? Ficou interessante. Ele ocupou tudo aqui do main, né? Inclusive lá a parte lá de cima, né? Tudo bem, deixa ele aí desse jeito. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui nele. Eu vou aqui e vou tirar essa seção 1 do meio. Tirei a seção 1. Vou deixar somente a seção 3. Olha que interessante. E vou dar um ID aqui para ele. ID parte 3. Muito bem, ID parte 3. Eu vou tirar o session aqui desse lance da borda, para que ele não tenha borda. Muito bem, tá aqui, não tem... Não, deixa ele aqui, não tem problema não. Deixa eu salvar aqui de novo. Muito bem. Cadê o session? Tá aqui o session, né? Eu vou botar aqui... Content box, deixa eu ver se esse aqui resolve. Eu tô achando estranho porque ele tá fugindo ali da borda, né? Tava querendo resolver aqui ao vivo, mas deixa ele lá, deixa eu botar aqui 100%. Pronto, deixa ele aí, depois a gente resolve essa parada. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte: vejam como a gente agora pode utilizar o lance do flex para estruturar o site. Ó, veja, uma borda lateral, uma região lateral aqui à esquerda, uma parte central e uma parte da direita. Só para fechar esse vídeo aqui, ele não ficar maior do que ele já está, vou botar aqui parte 1, parte 2, parte 3. Parte 3 já criei lá no CSS. E vou dar um flex aqui para ele. Deixa eu tirar esse background, deixar todo mundo sem background. E vou botar aqui o flex 1 também. Olha como você já começa a estruturar em colunas. Ó. Fica muito massa, muito tranquilo. Se você quiser aumentar a proporção do centro, você bota para 3 aqui. Como é que funciona essa divisão, professor? Essa divisão é da seguinte forma. É proporção. Então, por exemplo, aqui eu peguei o main e dividi entre 3 partes. Parte 0, parte 2 e parte 3. Então, eu dei os pesos 1, 1 e 3, ou seja, o total dá 5. Então, ele pega, divide em 5 pedaços, deu um pedaço, como se fosse uma pizza. Para a parte 0, um pedaço para a parte 3 e 3 pedaços para a parte do meio. Se eu quiser aumentar a quantidade de pedaços, eu boto aqui, agora são 6 pedaços. Esse carinha aqui ficou com 2, esse com 3 e esse com 1. Observe como estão proporcionais ali, né? Eu posso aumentar qualquer um deles que ele vai crescendo aqui. Então eu quero que a parte 2 seja 3 vezes a parte 0. Fica desse jeito. Já ficou muito legal. Tá bom, gente? Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso aí para vocês, mas essa parte final aqui deu para entender o objetivo do flex. Então, o que vocês devem se preocupar com o flex? Primeiro, sempre fazer um projeto real. Quando você faz um projeto real, é mais fácil você fixar. Mas as grandes propriedades são flex direction, quando você especifica se é linhas ou colunas. Justify content, como é que você quer que eles fiquem ali horizontalmente, se for uma linha, ou verticalmente, se for uma coluna. Se é mais à esquerda, à direita, ao centro, com espaço no meio. Align centers é a mesma coisa, align icons é a mesma coisa, só que no eixo contrário, não contrário, né? No eixo contrapartida, se estiver na horizontal, na vertical, como é que você quer, no começo, no meio ou no final. E o flex é para a gente distribuir o espaço que sobra.
Tá bom? Eu sei que essa é uma aula de um conteúdo um pouquinho mais avançado, mas você deve ler bastante isso. Todas as vagas de front-end para CSS requerem, no mínimo, um domínio de CSS Flex também. Beleza? Então é isso, gente. Um abraço. Na próxima semana a gente vai ver como utiliza tudo isso e uma biblioteca JavaScript para consumir API, né? E aí a gente termina essa nossa apresentação dessa Web 1.0. Um abraço para vocês.